Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A Bolsa de Valores de São Paulo teve um dia nervoso depois de mais uma operação da Polícia Federal que prendeu o ex-presidente global da BR Foods, Pedro de Andrade Faria. A operação ultrapassa um desdobramento da Operação Canifraca por indícios de adulteração em laudos de segurança alimentar sobre a presença de salmonela em produtos de 4 fábricas do Grupo BR Foods. Os produtos eram exportados para 12 países que exigem esses laudos para a importação da carne brasileira, no caso a exportada pela BR Foods. De imediato, as ações da empresa desabaram hoje e a companhia chegou a perder em torno de 4,5 bilhões de reais de valor de mercado, arrastando para baixo ações de outros frigoríficos. A administração da União Europeia em Bruxelas, na Bélgica, já disse que pode reavaliar a importação e impor sanções à carne brasileira. Tudo isso a menos de um ano da Operação Canifraca, que exigiu do governo brasileiro um enorme esforço de melhora de sua estrutura de fiscalização e em ações de convencimento de países compradores da carne made in Brasil. E no programa de hoje nós vamos falar também do aumento de expectativas do PIB para este ano e de menor inflação. Tudo isso com a recuperação da indústria. O cenário econômico está no ar. Preocupação com a sanidade da carne brasileira, mais que todas as implicações financeiras do negócio, das quais nós vamos falar daqui a pouco, coloca de novo em alerta o sistema de vigilância sanitária e fiscalização do Ministério da Agricultura sobre frigoríficos gigantes que fizeram parte do que foi chamado no passado de empresas campeãs nacionais. Empresas que receberam enormes subsídios do BNDES e apoio governamental para ampliarem sua atuação e influência no mercado doméstico e internacional. À época da Operação Canifraca, o Ministério se viu obrigado a fazer uma enorme operação interna de reestruturação de seu aparato de fiscalização e convencimento externo de compradores internacionais. O país recuperou a confiança e as vendas voltaram à normalidade. Novamente, em proporção menor, ao que tudo indica, o problema reaparece com o anúncio de que a Europa pode rever a importação de produtos brasileiros. Vamos ver a extensão dessa operação trapaça da Polícia Federal que culminou com a prisão do principal executivo do Grupo BR Foods até o ano passado. Vamos lá. Os dados são esses. Hoje foram expedidos 11 mandados de prisão temporária, entre eles do principal executivo da BR Foods até o ano passado, 27 de condução coercitiva, ou seja, para ouvir depoimentos de forma obrigatória por parte desses executivos, e 53 mandados de busca e apreensão de documentos, produtos, enfim, tudo isso em São Paulo, nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. Nessa operação também a gente tem outros dados ali para entender o que foi a operação da Polícia Federal ali. Vamos seguir ali. As unidades são 4 unidades da BR Foods sob suspeita de burlar os laudos de controle de salmonela. As unidades de Carambeí, no Paraná, e Rio Verde, em Goiás, que produzem frango, de Mineiros, em Goiás, que produz peru, e Chapecó, em Santa Catarina, que produz ração. Para se ter uma ideia, o grande problema foi que a ação da empresa, essa é a acusação da Polícia Federal, que os executivos da BR Foods sabiam que estavam burlando laudos de 5 empresas contratadas justamente para fazer esses laudos. Ou seja, davam laudos, empresas que têm o registro do Ministério da Agricultura, ou seja, são contratadas de alguma forma, são reconhecidas para oferecer esses laudos de sanidade da carne. E os países exportadores que exigem um nível de salmonela menor do que o que é aceito aqui no Brasil são exatamente a China, a África do Sul e alguns países da União Europeia. Ao todo são 12 países, entre a União Europeia, a China e a África do Sul. O executivo Pedro de Andrade Faria, preso hoje pela Polícia Federal, foi o principal executivo da BR Foods entre 2014 até dezembro do ano passado. O caso provocou enorme impacto do mercado financeiro, que foi influenciado fortemente pela queda brusca das ações da BR Foods. Vamos ver o comportamento das ações da empresa, que foi de longe a maior baixa do dia. Vamos lá.
Só de BR Foods houve uma queda ali para de 19,75%. A empresa perdeu praticamente um quinto do seu valor de mercado, a R$ 24,75. Volta para a minha tela, R$ 24,75 a Brasil Foods. O fato da Brasil Foods ter caído e a acusação que se tem no momento por parte da Polícia Federal é só sobre a BR Foods. Houve também queda nas ações da JBS, Marfrig e Minerva. O receio dos investidores é que, diante do noticiário da investigação de adulteração de laudos de segurança sanitária dos produtos exportados pela BR Foods, a percepção de problemas nesta área sensível se estenda sobre toda a carne brasileira, prejudicando todos os outros frigoríficos exportadores num primeiro momento. Vamos ver como é que foi o dia das ações dessas outras empresas. A gente tem ali as ações da JBS, para se ter uma ideia, foi de 5% a queda. A Marfrig, uma queda um pouquinho menor, de 0,95%, e da Minerva, de 0,43%. De todos esses 4 frigoríficos, juntando com a BR Foods, somente a Minerva não faz parte do Ibovespa. Todas as outras fazem parte do Ibovespa. Ou seja, então, se houve exatamente essa queda puxou o Ibovespa para baixo durante boa parte do dia, sobretudo no começo do dia, quando a Bolsa abriu logo de manhã até o começo da tarde. Só um detalhe, antes da gente divulgar o Ibovespa de hoje, o Ministério da Agricultura já se manifestou sobre isso. Proibiu a exportação de carne da BR Foods, seja exatamente frango, seja lá qualquer coisa, para esses 12 países que exigem um nível de salmonela menor do que é permitido para outros países ou aqui no Brasil. Ou seja, os laudos todos eram reconfigurados, eram feitos de uma outra maneira, de forma a burlar a fiscalização de todos esses laboratórios que têm o reconhecimento, são reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, mas a negociação era da empresa com esses laboratórios que davam esse laudo, que na verdade era mentiroso, é exatamente essa a acusação da Polícia Federal. Bom, diante de tudo isso, o Ibovespa operou em boa parte do dia no negativo, com o mercado nervoso por causa de mais uma operação policial com implicações no dia a dia econômico das empresas. Vamos ao Ibovespa ali. A gente percebe pelo gráfico ali, logo no começo do dia, todo vermelho, aquilo foi até o começo da tarde hoje. O Ibovespa terminou, na verdade, subiu um pouquinho, no final do dia chegou a cair um pouquinho, mas depois voltou no azul, uma alta de 0,30% a 86.022 pontos. Mas durante boa parte do dia você percebeu ali, estava bem baixo o Ibovespa. E o dólar comercial, hoje, próximo da estabilidade, uma leve queda de 0,06, ou seja, aí é uma oscilação negativa, não é exatamente uma queda, né? Mas enfim, próximo da estabilidade é R$ 3,24. Esse é o dólar comercial. Mudando um pouquinho de assunto, a intenção de consumo das famílias cresceu em fevereiro pelo 8º mês seguido e alcançou o maior patamar desde abril de 2015. O indicador da FEComércio mede a propensão ao consumo aqui na capital. A Vanessa Casalino conversa conosco da redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. A alta foi de 5,5% em relação a janeiro e o índice atingiu os 94,3 pontos no mês passado, o melhor resultado desde abril de 2015. Já em relação a fevereiro de 2017, o crescimento foi ainda maior, 21%. A escala varia de 0 a 200, abaixo de 100 indica insatisfação em relação às condições de consumo. Mas pelo terceiro mês seguido, todos os 7 itens que compõem o índice cresceram na comparação mensal. Renda atual teve o maior ganho em pontos e chegou a quase 105. Outros 2 itens também saltaram nas avaliações. Emprego atual é um deles e passou para 112. Para os paulistanos, a segurança no cargo que ocupam é maior neste momento e o cenário é de mais oportunidades para o responsável pelo domicílio. Perspectiva profissional também subiu e chegou aos 116 pontos. Já o item nível de consumo atual é o que tem avaliação mais baixa. Mais da metade dos entrevistados disseram que estão consumindo menos do que há um ano. Para a FEComércio, essa sequência positiva, se aproximando dos 100 pontos, sugere que o setor deve ter um ritmo mais elevado de vendas neste ano. Ainda de acordo com a federação, a inflação e os juros em queda favorecem o consumo e, com isso, a expectativa é de que o índice passe para o patamar satisfatório ainda nesse primeiro semestre, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Os acidentes de trabalho representam um gasto elevado para a Previdência Social. Nos últimos 6 anos,
as despesas ultrapassaram 26 bilhões de reais. Vamos conversar com o repórter Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Entre 2012 e 2017, o gasto da Previdência com auxílio doença e também por aposentadoria por invalidez chegou ao total de 26 bilhões e 200 milhões de reais. Nesse período, foram registradas 14 mil mortes de trabalhadores, mortes provocadas por acidentes no trabalho. E foram registrados quase 3 milhões 880 mil acidentes no país, acidentes de trabalho em 6 anos. É um gasto muito elevado para a Previdência Social, tanto que o Procurador-Geral do Trabalho fez um alerta que esse gasto deveria ser dividido com as empresas. As empresas devem investir mais em segurança dos trabalhadores e também colaborar com a Previdência para ajudar a fechar as contas no fim do ano, já que a Previdência acaba pagando por um acidente de trabalho que muitas vezes acontece devido a falhas que existem nessas empresas. Só agora, no início de 2018, nos 2 primeiros meses do ano, o gasto da Previdência com acidentes de trabalho já chega a 760 milhões de reais. Piotr. Muito obrigado, Maurício. E o Banco Central divulgou hoje o Boletim Focus com expectativas econômicas de mais de 100 analistas do mercado financeiro. PIB e produção industrial em alta mais uma vez e queda da inflação a gente vê exatamente na pesquisa divulgada hoje, segunda-feira, feita na semana passada. Nós temos os dados ali, o IPCA, que é exatamente a inflação oficial do país, nós estamos falando de expectativa econômica, hein? Há um mês era de 3,94%, há uma semana baixou bastante a 3,73% e agora de novo uma oscilação negativa para 3,7%, 3,70%. Isso com relação à inflação. O que cresce e chama a atenção é exatamente o PIB. Até outro dia era de 2,70%, depois teve uma alta bastante acentuada na semana passada, de 2,89%, você vê. E hoje também uma oscilação positiva na semana passada, divulgado hoje o dado de 2,9%. O mercado se aproxima claramente, só para falar do PIB especialmente, o mercado se aproxima claramente da estimativa que tem o governo acerca do crescimento do PIB este ano, que é de 3%. Há analistas que fazem uma previsão até mais otimista, levando-se em conta alguns fatos positivos durante o ano ou uma influência menor do cenário eleitoral. Nós estamos no ano eleitoral, mas o mercado agora está se aproximando. O mercado falava em 2,7%, 2,6% tempos atrás, agora já está falando em 2,9%, muito próximo dos 3%. Vamos lá só para o último dado daquela mesma tela. A produção industrial, e isso é importante, crescendo acima do PIB. As indústrias foram extremamente afetadas pela crise de 2015 e 2016, tiveram um recuo muito importante, mas a produção industrial há um mês da expectativa econômica era de crescimento este ano, em 2018, de 3,35%. Subiu para 3,76% e agora, de novo, numa sequência de alta aí a 3,9%, ou seja, nós estamos falando de quase um crescimento de produção industrial de quase 4%. Isso tudo mantendo-se a demanda e exportações, isso pode representar emprego mais qualificado, uma retomada mais intensa do emprego no país. Na semana passada nós falamos do crescimento do PIB de 1% no ano passado e a grande preocupação é, bom, o ano passado foi um ano de recuperação econômica e esse ano tem de ser, e exatamente essa grande expectativa, de recuperação do emprego de uma maneira mais intensa. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Aliás, só para fazer uma menção em relação à operação da BR Food, você tem acompanhado no dia a dia da vida do país, no noticiário, as pessoas não raro reclamam dos políticos brasileiros e da vida política, e claro, há assunto para isso, há motivos para isso, mas a pergunta que se faz também, levando-se em conta essa série de operações da Polícia Federal, qual é o tipo de empresário, de executivo que o Brasil tem feito também? Não raro se vê uma série de implicações, e claro, o caso da BR Food, ainda está em investigação e não está se fazendo nenhum julgamento de valor aqui e tampouco proferindo-se uma sentença, mas nós já vimos uma série de empresários também presos, por exemplo, pela Operação Lava Jato ou outras operações da Polícia Federal. Todos envolvidos em casos de corrupção, ou seja, a questão da corrupção é uma questão do país todo e deve ser olhado sob todas as perspectivas. E as estimativas de crescimento da economia em 2018 e também da produção industrial são temas de daqui a pouco, na entrevista com André Rebelo, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Nós voltamos depois do intervalo.
A companhia de alimentos PepsiCo está alertando seus consumidores celíacos, ou seja, pessoas que são intolerantes ao glúten, que está recolhendo todos os lotes da embalagem promocional grátis, 20 gramas do produto Cookie Choco Toddy original, devido a uma falha na embalagem que não traz a informação obrigatória de que o produto contém glúten. O seu consumo por pessoas intolerantes a este ingrediente pode causar riscos à saúde, tais como desconfortos gastrointestinais e náuseas. Você pode ter mais detalhes pelo telefone de atendimento ao consumidor da empresa, que é exatamente esse que aparece aí na tela. 0800 703 2222, 0800 703 2222. E a montadora Nissan do Brasil está convocando os proprietários dos veículos modelos Tida e Tida Sedan para fazer a substituição do gerador de gases do airbag do motorista e do airbag do passageiro dianteiro. Mas nesse caso o Procon São Paulo vai notificar o fabricante a prestar esclarecimentos, uma vez que no comunicado a empresa não informa sobre o defeito presente nos modelos envolvidos e quais os riscos que tal defeito acarreta aos consumidores, conforme determina a legislação vigente. Bom, vamos falar de economia que está crescendo no país, o equilíbrio fiscal, a redução da carga tributária e da burocracia, investimentos em educação e pesquisa e inovação. Esses são os principais caminhos para a indústria brasileira crescer de forma sustentável nos próximos anos. As conclusões constam no Mapa Estratégico da Indústria 2018 a 2022, divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria e que servirá de sugestões para os candidatos nas próximas eleições presidenciais. Eu recebo aqui do cenário econômico o economista-chefe da Fiesp, André Ribeiro. André, bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Antes eu divulguei aqui as previsões econômicas do Boletim Focus, e o que chama a atenção é que a produção industrial continua crescendo e já faz tempo e sempre bastante, e acima do PIB. Se eu levar em conta que a indústria foi extremamente punida durante a crise de 2015-2016, com um recuo gigantesco, e o ano passado houve uma recuperação, mas na verdade ficou mais ou menos no empate. A gente conseguiu ver uma recuperação da indústria no último semestre, no segundo semestre. Sim. Nós estamos caminhando para um crescimento da indústria agora, neste ano, e aí ele faz uma segunda pergunta já na primeira. Com volta do emprego? Sim, sim e sim. É, que ótimo. Primeiro, a crise para a indústria não foi de 2 anos, foram de 3. 2014. 14, 15, 16. A indústria caiu em média 20%. Tá, com setores como bens de capital, caminhões, com quedas de 50%. Tá? Agora isso está retomando. Claramente a gente vê a produção de automóveis puxando isso tudo, alimentos, e aos poucos vai chegar no investimento também, né, nos bens de capital. Tá certo? Uhum. E isso tem necessariamente, para aumentar a produção industrial, eu tenho que contratar mais mão de obra. Tá? Esse ano é o ano passado foi o ano de uma virada tímida, a gente saiu do negativo, entrou no positivo, saiu do vermelho, entrou no azul, agora vai ser o ano de um crescimento mais pronunciado. 3% no PIB é bastante, né? Comparado aos anos anteriores. Claro. E isso vai ter impacto no emprego, a gente espera a criação de 800 a 1 milhão de empregos esse ano, com carteira assinada. Isso na indústria só? Não, isso na economia como um todo. Na economia como um todo. Uma boa parte aí, 1/3 disso deve ir para a indústria. Que eu vi o ministro da Fazenda falando um pouco mais de 2 milhões, ou em torno de 2 milhões. Você faz um cálculo que é metade do que... Claro que autoridades são sempre mais otimistas do que técnicos, mas essa diferença se atribui ao quê? É alguma coisa que o governo espera que gere mais do que a sua estimativa? Eu não sei se ele está falando de carteira, se é o indicador do... Você está falando de 1 milhão com carteira assinada. Isso. E aí tem outros indicadores, o mercado de trabalho tem muitos indicadores que têm metodologias próprias, etc. Eu estou falando da carteira. Então 1 milhão, 800 mil a 1 milhão esse ano está de bom tamanho. Se levando-se em conta que nós tivemos uma redução da desocupação, nós temos visto isso. Isso. E a gente tem visto dados positivos do CAGED também, que daí nós estamos falando de carteira assinada. Isso, é disso que nós estamos falando. Ou seja, é aí que pode ter esse exponencial maior agora de crescimento do emprego. Isso. Agora, para crescer mais rápido, porque eu me lembro de uma conversa, coisa de uns 10 ou 15 anos, se dizia que só para absorver a mão de obra nova que entrava com jovens brasileiros que cresciam e começavam a entrar no mercado de trabalho, o país precisava crescer em torno de 5%. Com uma recuperação econômica, a gente está querendo crescer 3% esse ano. Como é que a gente resolve isso? Como é que dá para crescer mais rápido? O que falta no país para crescer mais rápido?
o Brasil está passando por uma transição etária, então a pressão de novos entrantes no mercado de trabalho está bem menor do que de 15 anos. Tá? Então, isso é uma coisa positiva. Agora, a gente precisa crescer mais. Agora, para crescer mais, o que a gente precisa? Precisa melhorar o ambiente. A gente precisa ter uma carga tributária mais estimulante ao investimento, a gente precisa ter taxas de juros ao tomador final mais baixas e mais facilidade para fazer negócio, menos burocracia, mais infraestrutura. Essa é a lição de casa que o Brasil precisa fazer. Aí a gente conseguirá crescer mais. E como base disso tudo, tem um equilíbrio nas contas públicas. Né? Então, é uma lição de casa grande que precisa ser feita. Isso tem que ser feito no médio prazo. No curto prazo, o que a gente precisa fazer? Fazer com que a redução da taxa de juros, dos juros primários, chegue ao tomador final. Então, a Selic estava 14,25, hoje ela está 6,75. Isso. Tá certo? Só que os juros ao tomador final caiu muito pouco. Os juros caíram muito pouco. Os juros que são repassados pelos bancos. Que é o que importa para o consumidor e para o investidor. Para quem está tomando dinheiro emprestado para investir, quem está tomando dinheiro emprestado para consumir. E essa é a ação imediata que o setor produtivo, a Fiesp, cobra do governo e do Banco Central. Precisamos aumentar a concorrência bancária, reduzir a tributação na intermediação financeira, né? E permitir novos entrantes nesse mercado. André, a gente vê, um cidadão mais atento percebe que vê vários setores se envolvendo nessa recuperação do país, menos os bancos. Os bancos continuam com taxas que não fazem da parte de uma história de quem está querendo recuperar a economia. Eles reclamam de inadimplência, mas que está estável. Até outro dia reclamavam da taxa Selic, que caiu para menos da metade. Por que os bancos não entram? Vocês que são da indústria, quando veem os bancos com taxas abusivas e achando que tem que aumentar, o do cheque especial aumentou agora, incrivelmente. E achando que o aumento para ter uma perda menor. Mas se ele aumenta mais, aí sim que o sujeito não paga. Isso parece uma conta simples de se fazer. Então, assim, se a gente olhar para cada ponto que cai a taxa de juros para o consumidor, a cada 2,5 pontos que cai, eu cresço 1% no consumo total da economia. Você entendeu? Então, se eu derrubar 2,5 pontos, eu cresço 1%, o consumo. Se eu derrubar 5% o custo dos juros, o consumo cresce 2%. Já é um crescimento bastante pronunciado. Isso dá mais do que dá 1,25% de crescimento do PIB. Né? Então, tem um poder muito grande. Para as empresas também. Para cada 1% que cai o custo das empresas, o investimento aumenta em 1,5%. Entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, isso é um peso que a economia carrega nas costas e que diminui a capacidade de crescimento. Então, por eu estar pagando um juro mais caro, eu acabo consumindo menos. As empresas investindo menos. Isso gera menos arrecadação para o governo, menos emprego para o trabalhador. Você falou de carga tributária pouco antes e usou uma expressão que, se não me recordo, uma carga tributária inteligente para privilegiar o investimento. O que é exatamente essa carga tributária específica, redução de carga tributária para permitir o investimento? Então, hoje, quando você compra um bem de capital, você paga o imposto. Esse imposto, você pega ele de volta 48 vezes, precisa ir mais rápido, tanto o ICMS quanto o PIS/COFINS. Eu não posso ficar tributando um investimento que eu diminuo o investimento do país. Né? Eu não posso tributar a exportação. O mundo inteiro evita tributar a exportação. A exportação brasileira acaba carregando 6, 7 pontos percentuais de imposto. Então, assim, a gente precisa desburocratizar. Abrir um negócio tem que ser mais simples, né? Para ter mais negócios. É esse ambiente que a gente precisa. E o crédito também faz parte disso. André, obrigado pela gentileza. Obrigado você, Piotr. Uma vez mais. André conversou conosco da Fiesp. O cenário econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até amanhã. Semana começou quente aqui no Ibovespa. Amanhã a gente está de volta com o cenário econômico. Até lá. Ali deu cartão amarelo para o jogador errar.